Fala, meus queridos, espero que esteja tudo muito bem com vocês e a gente teve a confirmação para a adaptação de anime de uma light novel de quem? Kagyu, o mesmo autor de Goblin Slayer. E ainda na light novel contou com as ilustrações do ilustrador Soubin, que é de Overlord. Será que vai dar bom? Obviamente eu vou explicar tudinho para você nesse vídeo, então sem mais demoras, vamos pro vídeo. E para quem não sabe, a light novel acaba sempre vindo antes e em seguida dando vida ao mangá. Nem sempre é essa sequência, mas tem vários casos assim. Além de diferente dos mangás, elas têm poucas artes. É quase como um livro normal que de tantas em tantas páginas tem uma arte para representar os personagens ou alguma coisa assim. E aqui a light novel foi escrita por Kagyu, o autor de Goblin Slayer, e ainda na light novel a arte foi feita por Soubin de Overlord. No finalzinho ali de 2022, fazendo até bem pouco tempo, né? Agora, quando foi passada a light novel pro mangá, a gente já teve outro ilustrador, que foi o Fugetsu Makoto, o mesmo que já teve presente em algumas partes de Re:Zero e Grand Blue Fantasy, por exemplo. E temos, além dessa maravilhosa imagem do Soubin, olha que coisa mais linda, teve também uma ilustração feita pelo próprio Fugetsu Makoto para comemorar esse anúncio, mostrando como seriam os personagens coloridos, o que é bem diferente da primeira ilustração do Soubin, né? Eu acabei curtindo bem mais a primeira, com esses traços um pouquinho mais pesados, assim. Lembra um pouquinho mais o Goblin Slayer, né? Mas a gente não pode se basear muito nisso também, porque na realidade foi só uma ilustração de comemoração, que até tá bem diferente do próprio mangá, que ele mesmo desenhou, né? Então meio que dá pra gente ter uma noção de como são os personagens, mas não necessariamente seria assim na animação. Agora, uma coisa interessante pra gente saber é que mesmo que seja literalmente uma história da light novel, do Kagyu, que é de Goblin Slayer, na realidade ela provém aí de um jogo americano de exploração de dungeons. Tanto que dá pra ver no início do PV aqui o nome do game, aqui ó, Wizardworld, ou alguma coisa assim, e a gente tem várias referências também, principalmente nos monstros apresentados, tem algumas características das dungeons presentes também, e o fato é que recentemente foi lançado um remake de uma das primeiras versões desse jogo, e agora o anime da novel provavelmente foi feito para chamar mais atenção pro jogo. E voltando na questão dos monstros apresentados, na própria PV do anime a gente tem esse coelhinho, que ele também tem numa PV do próprio game. Então, além desse, vários outros que estão no mangá, a gente consegue ver que tem uma referência bem grande do próprio jogo. Mas mesmo assim, para quem leu o mangá, sabe que mesmo sendo baseado em um jogo ou que venha a ser lançado só para dar um hype pro game, de fato tem muitos traços do Goblin Slayer aqui. E começando pela história, a gente tem nas profundezas inexploradas de uma masmorra ou dungeon, onde ninguém deveria ter ido ou descoberto ainda, um cadáver é encontrado e depois que esse cadáver, ou Yarumas, que é o nosso protagonista, ele é ressuscitado, mas ele acabou perdendo todas as suas memórias da sua vida de antes. E ele passa agora seus dias entrando nessas masmorras, ou dungeons, como preferir, para recuperar vários outros corpos de aventureiros mortos. Isso porque aqui nesse mundo, os corpos dos mortos, na dungeon, podem ser levados para fora, em uma espécie de altar ou alguma coisa assim, e talvez serem ressuscitados, que foi o que aconteceu com ele no início. De qualquer forma, o Yarumas cobre uma taxa para fazer esse serviço e ser esse cara que vai lá dentro das dungeons, enfrenta os monstros, localiza o corpo e traz ele de volta. Só que mesmo que ele seja extremamente forte, tanto usando magia ou até mesmo com uma espada, que sério, ele é ridiculamente OP, ele também é desprezado por quase todo mundo, porque ele sempre é super frio e não tá nem aí pra nada. Ele meio que só quer fazer o trabalho dele ali, entregar os corpos e ganhar a recompensa. E já fica pedindo a grana, independente se o cadáver pode ou não ser ressuscitado. E vários outros casos que ele não tá nem aí pra sentimentalismo de ninguém, sendo chamado por muita gente de bastardo. Só que aí, enquanto ele estava fazendo esse seu trabalho, ele acabou encontrando uma pilha de corpos sendo apunhalados pelos orcs, ou alguma espécie de bicho assim, e no meio deles sai uma garotinha com uma espada grandona. Só que ela tem uma coleira de escrava, que o Yarumas entende toda aquela situação bem rápido e lança uma magia para arrebentar a corrente, possibilitando ela lutar de forma mais fácil.
Não que fosse tão necessária assim, porque ela também é absurdamente overpowered. Aí ela acaba indo com ele, sem nem mais nem menos, só porque ele meio que ajudou ela, e o nome dela, ou ao menos como acabam chamando ela, é Garbage, que significa lixo, coitada. E ela não fala, na realidade ela age como se fosse um cachorro e às vezes late, solta uns barulhos esquisitos, porque a princípio ela foi criada assim quando era escrava. E no nome do anime, ela é a Blade, ou a espada, e ele é o Bastard, ou bastardo, no caso. Só que depois disso, Yarumas acaba alimentando ela e acaba meio que ficando com ela junto dele para ir realizar todos esses seus trabalhos. E meio que desde o início, mesmo ela soltando só uns latidos, é engraçado, mas ele consegue entender o que ela quer ou o que ela quer fazer, o que é bem engraçado e legal, e de certa forma ele cuida bastante dela, sendo algo estranhamente gostosinho de se ver, até porque ela grudou nele e vai para tudo que é lugar junto. Enquanto ao longo do tempo, mais alguns outros aliados vão se juntando ao grupo. Agora, algumas coisas bem interessantes da própria história e do próprio mangá também, uma delas são os personagens que são praticamente todos sempre muito carismáticos. E é incrível que mesmo alguns deles se parecendo com alguns outros do próprio Goblin Slayer, ou até mesmo meio clichêsões, eles têm uma personalidade bem própria, assim como a própria Garbage. Caramba, é meio deprê, né? Eu não quero chamar ela assim. Pode ser a garotinha cachorro. Não, a garotinha cachorro também não, né? Bom, a garotinha da espada, tá bom. E mesmo que então a garotinha da espada não falando, é bem interessante como ela se comunica e tem uma presença tão grande que muda quase toda a história em si, porque ela dá uns latidos e faz uns barulhos estranhos. Só que ela faz também umas caretas junto disso que fica muito engraçado, casando uma comédia em meio a cenas de ação, ou algo um pouco mais pesado. Ela me parece muito uma mistura da Ares do Mushoku Tensei com a Tanya de Ojo Senki. Olha só, é muito parecido, né? O engraçado também é que até o comportamento, a própria personalidade dela é bem igual, porque a garotinha da espada aqui é bem durona e bem ruim também quando ela quer ser. E mesmo dizendo isso, ela tem também um lado super fofinho, fazendo umas caretas dela ali, e quando tá ao lado do Yarumas, parece que ele é tipo o pai dela. E além também de coisas que mostram um lado bem despreocupado dela, de querer meter a porrada em todo mundo, por exemplo, comer as coisas como se não houvesse amanhã, e até também que ela odeia tomar banho. Mas aí tem uma freira elfa que ajuda a dar banho nela, e essa freira, ó, pesona também, que meus amigos, aqui nesse grupo, todo mundo corta a cabeça, é machadada no olho dos bichos, é braço decepado, tanto de monstro quanto de qualquer humano que atacar eles, tá? E nessa mesma questão, sim, tem bastante sangue, sim, tem bastante gore, de maneira explícita nessa história e no mangá. Não algo tão pesado quanto foi no início do Goblin Slayer, né, que acontecimentos acontecidos com as pobres garotinhas, mas tem até bastante lutas interessantes, tem magias, por mais que em quantidade bem pequena, mas tem, com um traço mais pesado e mais reais, vamos assim dizer, que são bem satisfatórios, diga-se de passagem, porque ninguém tem dó nem piedade aqui não. É levar o id arrasta, não tem outra escolha. O que se assemelha muito a Goblin Slayer, casando com partes de comédia que ficaram, ó, muito bom. Agora, um pontinho que talvez tire um pouco da grandeza da obra é que mesmo ela sendo legal, interessante, o vínculo dos personagens, principalmente da garotinha da espada com Yarumas, é bem interessante de ver, bem legal, a maneirice dos personagens, todas as lutas e confrontos são bem legais, só que o problema é que falta todo um nexo na história geral, o que acaba deixando esquisito, estranho, a leitura e provavelmente no anime também vai ficar. Porque, por exemplo, tem as dungeons do nada, onde não tem algo definitivo que eles vão fazer lá, ou um fim pra elas, e elas só estão ali e o pessoal tenta farmar um gold. Ninguém sabe de onde o Yarumas veio, por quê. A garota escrava, então, muito menos, ninguém sabe por que ela foi para lá dentro, e o engraçado é isso, ninguém tenta saber, ninguém tá curioso sobre as dungeons, só vão lá e farmam gold, ninguém é curioso sobre o Yarumas não tá nem aí pra saber como a garotinha foi para lá dentro, e os seus outros aliados meio que aparecem do nada, porque sim. Mesmo que isso possa ser explicado durante a obra, o início é bem sem nexo, dando essa sensação de que falta qualquer coisa que seja
nem que fosse para deixar algo no ar para a gente tentar entender. Será que é isso? Será que é aquilo que aconteceu? Será que o prota pode ser do grupo de fulano ou ciclano? Entende? Então falta um enredo a mais nessas partes, falta os personagens serem um pouco mais curiosos sobre esse mundo. Agora, em questão de estúdio e equipe, na dica de nada revelado até o dado momento desse vídeo, mas claro, sabendo que é de um jogo que teve uma popularidade bem grande no Japão e que querem trazer um hype a mais agora, com nomes de Goblin Slayer e Overlord junto, ainda mais sabendo que a própria empresa do game tá faturando alto nos últimos tempos, a gente pode esperar sim uma qualidade boa para essa animação. Dá pra gente pegar como referência o Shingeki Bahamut Genesis, que era para ser só um anime para promover um jogo e acabou sendo uma obra de arte incrivelmente boa, com uma história densa, personagens bem cativantes, uma ótima arte visual e as músicas então da banda Sim e toda a parte sonora superou a expectativa de muita gente. Então, de fato, a gente pode esperar uma animação boa vindo por aí. O mangá não tem muita coisa ainda, tá bem no início até, então uma temporada com 12 episódios, no máximo, eu acredito que seja o que vai vir. E se for boa, uma segunda temporada demoraria horrores para chegar. Mas é isso aí, pessoal. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Se já leu esse mangá ou não? Se gostou da história? O que espera vir? Qual estúdio talvez você acredita que possa ganhar essa obra? E se vai vir como uma grande obra do próximo ano ou não? Não esquece também para dar aquela força para o canal, deixar a sua curtida, então o seu comentário e se inscrever também para não perder nenhuma informação sobre os próximos animes. Meu muito obrigado e valeu!